Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vou responder a uma dúvida de um amigo que eu conheci lá no Excel Weekend. Se você não sabe, agora nos dias 20 e 21 de janeiro ocorreu aqui em São Paulo o Excel Weekend, a quarta edição, e eu tive a oportunidade de rever grandes amigos, produtores de conteúdo, apaixonados pelo Excel, que foram lá compartilhar conhecimentos. Foram palestras excelentes, foram contatos excelentes, foram técnicas diferentes de utilizar essa ferramenta e, por sorte, conheci muita gente que não conhecia pessoalmente lá no evento. Entre eles, conheci o Roberto. Então, Roberto, obrigado pela sua dúvida. Você acabou me mandando o arquivo para que eu pudesse fazer um teste. O Roberto perguntou se eu poderia ajudá-lo com uma pequena macro. E aí eu achei interessante. Então, Roberto, além de gravar a macro, te dar aí essa ajuda, estou gravando esse vídeo também para o meu canal. Agradeço, porque eu uso mais uma técnica aí, ensino mais uma técnica para o pessoal que acompanha os trabalhos. Então vamos lá. A dúvida do Roberto era a seguinte: ele tem uma planilha, e nessa planilha, como ele tem diversos valores, ele gostaria de que as linhas que estão com valores sejam excluídas. Deixa eu colocar em ordem aqui, uma ordem qualquer, só para que você possa ver. Existe intercaladamente nesses dados erros na procura, na fórmula de procura dele. Então, deixa eu colocar em ordem por aqui, vamos colocar em ordem crescente, aqui. Então, ele gostaria de deixar apenas os registros que foram marcados com erros, os demais não. Como são muitas linhas, aproximadamente aí 22.180 linhas, ele pediu uma rotina que fizesse isso de forma automatizada. Resolvi então criar uma macro para ele, e essa macro eu vou ensinar para todos vocês. Então, bora lá, vamos copiar todos esses dados aqui, ou melhor, deixa eu copiar essa planilha já completa para uma outra pasta de trabalho, assim fica mais fácil. Depois eu vou disponibilizar essa planilha. Eu vou alterar os dados, né? Na verdade eu não posso utilizar essa planilha, porque ele passou alguns dados aqui dele, então eu não vou disponibilizá-la. O código, eu vou disponibilizar então um arquivo de texto, com essa matriz de código para facilitar aí os seus estudos posteriores. Então vamos lá. Vou copiar, nós já estamos aqui na pasta 1, como eu já criei uma macro anteriormente, eu vou criar aqui, vou apagar, e vamos criar essa macro do zero novamente. Dados, filtrar, tirei o filtro e agora eu posso classificar. Então, Roberto, a minha dica para você é a seguinte: para que você possa fazer esses dados, a primeira coisa que eu sugeriria a você seria classificar esses dados para que os erros aparecessem juntos num bloco só. Há diversas técnicas de fazer essa exclusão. A primeira que me veio à mente foi percorrer todas as células e quando eu detectasse um número na célula, aqui nessa posição em que o meu cursor fosse passar, eu apagaria a linha. Só que como são 22.000 linhas e eu não sei o número de erros normalmente que você pode apresentar, esse processo vai ser extremamente lento. Então eu descartei primeiramente essa característica. Se você tiver interesse, né, se você tiver interesse de ver esse método, eu já tenho, se eu não me engano, uma aula lá na minha playlist de macros VBA que faz esse processo. Mas eu tive pensando, então, a melhor forma de resolver o seu problema é agrupar os dados, colocando todos os erros juntos. Basicamente é o mesmo do que eu clicasse aqui em classificar, escolhesse o meu campo linha, né, lá embaixo, e pedisse para que ele classificasse do maior para o menor ou do menor para o maior. Eu vou optar do menor para o maior, para que ele coloque em ordem numérica, pois eu quero apagar tudo que tem números, e deixar lá no final, eu pressionei Ctrl End, os registros que têm erros. Perceba que eu posso apagar um bloco só de uma vez do que ficar apagando linha a linha. É muito mais produtivo aí para você. Então dei um Ctrl Z, apenas para que vocês pudessem visualizar. Nós vamos criar um código que, além de classificar, vai apagar todo o bloco de linhas que não forem utilizadas, ou seja, aquelas que têm números. Pronto para programar? Então vamos lá. Se você vai fazer esse código junto comigo, divida a sua janela em dois, coloque um lado a minha aula e no outro lado o seu Excel, para que você possa acompanhar a aula fazendo pequenas pausas para aprender o código de forma junto com a minha explicação, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou entrar em desenvolvedor, eu vou clicar aqui em inserir, vou clicar num botão, vou criar um botão para ele. Nesse caso, vou abrir as propriedades, vou dar o nome de botão BT executa e vou trocar o nome, a caption do meu botão para executar, que aí ele já vai fazer a limpeza. Dois cliques no botão, vamos começar com o código. Como eu já tinha esse código aqui anterior, vou apagá-lo, não preciso mais dele, isso aqui era só para teste. Vamos fazer o nosso código a partir do zero. Primeiro passo, vou application.screenUpdate igual a false, para que eu possa desativar as atualizações de tela, e já vou dar um true no final. No final do processo, eu quero já também, vamos dar uma mensagem box para o usuário aqui, message box,
processo concluído. Perfeito. Agora vamos ao nosso código. Primeiro passo, vamos manipular as variáveis din w as worksheet. Essa vai ser a minha variável da planilha, para não ter que ficar escrevendo ActiveSheet em todo o meu código. Vou também definir aqui uma variável chamada última célula as range, para que eu possa mapear a última célula que tem dados aqui por causa do nosso loop. Se eu não me engano, são só essas duas variáveis aqui, eu acho que não, tem mais aqui, eu acabei de ver aqui minha colinha. Eu vou precisar definir uma variável chamada cell ini as range e din cell final, né, as range. Como nós vamos mapear, Roberto, nossa matriz, eu vou definir quando eu encontrar a primeira linha e quando eu encontrar a minha última linha. Isso vai me gerar um bloco. Por isso que eu preciso das células iniciais e finais. Vamos definir aqui que a nossa planilha setW vai ser igual a sheets nf lida item. Vou selecionar essa planilha e vou já definir que a minha última célula vai ser igual w.cells w.rows.count, .1.end xlap. Acho que esse zoom está um pouquinho ruim, agora que eu percebi, eu vou voltar aqui, eu vou eliminar esse projeto. Vamos puxar aqui um pouquinho para a esquerda, e aí nós vamos conseguir visualizar a janela de programação de forma mais abrangente, vai facilitar o zoom aí para vocês. Perfeito. Depois de fazer então a seleção que nós vamos criar, a partir da minha célula, w.range.currentRegion.select. A primeira coisa que eu preciso fazer é classificar os meus dados para que ele possa juntar os erros em um local só. Classificar os dados. Vamos selecionar toda a região e, a partir dessa minha seleção, w.sort.sortfields.clear. Nós vamos apagar qualquer criação que nós tenhamos aí feito anteriormente de classificação de dados. w.sortfields novamente, .add. Nós vamos adicionar a nossa key. Observe, key, igual, vai ser a minha região que eu quero classificar os dados. Então eu vou classificar da coluna AA2 até AA concatenada com a minha última célula .row. Aqui você está vendo, esse comando ele não está completo ainda. A minha chave de classificação vai ser a coluna AA, onde tem aqui a linha, os dados que eu preciso classificar. Por isso, eu defini esse valor. Vamos colocar aqui um underline e vamos continuar montando aqui nossa consulta. Sort on, que é o nosso próximo argumento, igual, vai ser xl sort on values. Então nós vamos fazer a classificação pelos valores. Eu escrevi certo, escrevi. Depois, nós vamos colocar aqui order, que é mais um argumento da função de classificação. xl ascending. Então, xl ascending vai ser classificação crescente dos dados. Data option, que é mais um argumento da nossa classificação, vai ser igual xl sort normal. Terminamos os argumentos. Vamos colocar aqui um erro. Aqui faltou uma vírgula. Perfeito. E agora vamos usar realmente a classificação. With w.sort. E aí nós vamos colocar aqui o end with. Os parâmetros que faltam para a classificação são .header, ou seja, nossos dados têm cabeçalho? Sim, então xls. .mathCase, eu vou querer que ele faça a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas? É false. .orientation vai ser igual xl top to bottom, de cima para baixo. .sort método, né? Método do sort vai ser pinwin. E .apply para que ele possa fazer a execução. Depois de um tempo criando aí as instruções de classificação, tenho certeza que você já vai conseguir escrever esses códigos também. Se você tiver dúvidas, você pode utilizar o gravador de macros para fazer isso. Perfeito. Com esse comando aqui, nós vamos classificar os nossos dados. Vamos depurar para ver se está tudo certo. Nenhum erro. Vamos depurar o código para ver se está tudo ok. F8. Vamos mapear aqui a planilha. Defini aqui a minha última célula. Selecionei toda a minha região de dados e limpei a classificação. Defini os parâmetros de busca. A última linha é 22.180, está certinho.
E aí eu vou fazer o sort, apply and with. Eu acho que ele não pegou alguma coisa aqui no meu código. Deixa eu ver se está faltando algo ou se eu já tinha classificado. Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus dados. Ok. Não, ele não classificou. Vamos então refazer o código aqui. W sort field. Vamos checar aqui, está ok. Aqui está errado. É XL. Eu escrevi errado. XL sort. Eu percebi que ele não tinha percebido que ele não mudou aqui o caixa. Vamos ver. Descobri onde estava o problema. Aqui no nosso it, faltou o item principal. Como eu defini aqui apenas a chave que ele iria classificar, eu preciso aqui também fazer um setRange. Fugiu completamente. Esse setRange vai da célula A1 até a minha célula AA, concatenada com a minha última célula .row. Sem ele saber quais dados que ele vai classificar, ele não vai fazer nada mesmo. Então, se eu der o F8 aqui, pedir para que ele faça toda a reclassificação, note que ele definiu a range e agora sim, quando eu der o apply, todos os meus dados serão classificados. Como eu tinha feito aqui uma interrupção, deixa eu colocar de novo os meus dados classificados em ordem crescente. Vejam que as linhas aqui estão fora de ordem. Se eu clicar aqui no executar agora e o processo concluído, teoricamente deve ter dado tudo certo. Vamos ver aqui, vamos fazer o processo. Apply, prontinho. E ele deu certo agora. Muito bem, então agora já acertamos essa parte do nosso código de classificação. Próximo passo é justamente mapear e apagar o bloco. Então vamos apagar o bloco com valores. Para apagar o bloco com valores, nós vamos utilizar então os seguintes comandos. Primeiro, vamos colocar o nosso cursor na célula AA2.select. Porque a A2 que é a primeira célula aqui da nossa matriz de dados. Essa nossa célula, por estar classificada em ordem crescente, então vamos colocar aqui um if. If ActiveCell.value, ou melhor, se não é erro, se a minha célula não apresentar um erro, então nós vamos definir aqui a nossa célula inicial, cellIni, igual ActiveCell. Como nós vamos apagar um bloco, eu preciso mapear esse bloco e essa minha célula A2, por não ser um erro, então ela vai ser a minha primeira faixa da seleção. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos percorrer as nossas células enquanto a minha célula ativa for menor do que ou igual à última cell.row. Vamos colocar aqui um ActiveCell.offset 1,0.select e aqui um loop. Aqui cabe uma observação também, ao invés de percorrer as células com ActiveCell, eu posso trabalhar com a definição da variável de linha e coluna e utilizar o range aqui, a linha aqui, e aqui nessa manipulação utilizar o range, para não ter que percorrer uma a uma as linhas para nosso código. Isso você pode testar aí depois também, a performance vai ser melhor. Para fins didáticos eu estou explicando aí esse conceito. Vamos lá. Assim que nós fizermos, vamos colocar um do events apenas para que ele não trave aí o ambiente do Excel enquanto nós estivermos rodando. Se é erro, if is error da ActiveCell.value, então set selfin igual ActiveCell.offset menos 1,0 exit do. E aqui se não, ele vai percorrer a minha última célula. Ele vai ir para a célula de baixo. Basicamente, olha que interessante. Quando nós estivermos fazendo essa estrutura de loop, eu vou pegar a célula ativa, a minha linha da célula ativa, ela vai fazer esse loop enquanto ela for menor do que a última célula. O do events é só para dar um refresh na tela, liberar o sistema operacional para outras atividades, e eu não travar aqui, aparecer aquela mensagem do não respondendo. E aí eu vou dizer, se é erro da minha célula ativa, ou seja, o meu cursor vai percorrer célula a célula daqui dessa minha coluna AA. Quando ele chegar numa célula lá embaixo, vamos puxar aqui um page up. Assim que ele chegar numa célula que apresente o erro, vamos ver aqui, esta aqui. Então a minha rotina vai parar aqui. Então ele achou um erro, retornou verdadeiro para o meu if. Ele vai definir como célula final do meu bloco a célula imediatamente superior.
porque eu quero apagar até aqui. Essa célula eu não posso apagar. Fazendo isso, ele sai do nosso loop, e fora do nosso loop eu vou dar o comando w.range cellIni.offset 1,0, cellFin.select. E aí eu vou pegar toda essa seleção, selection.entireRow.delete. Basicamente eu estou montando uma faixa de células aqui e apagando ela no comando de baixo. Vamos depurar para ver se dá certo? A parte de classificação nós já fizemos, então se eu der um F8 aqui até o final, pressionar um Ctrl F8 até esta linha de comando, você vai ver que todo o processo já foi feito. Agora eu vou selecionar a célula A2 e enquanto não houver erros, deixa eu puxar o cursor lá para cima. Note que ele vai estar aqui, ele vai checar. Ele vai checar se não tem erro na minha célula. Se não tem, ele vai dizer que a minha célula inicial é justamente essa. Pronto, então ele já sabe que esta célula aqui é a célula do bloco, onde ele vai fazer aí a remoção dos valores. E agora ele vai fazer ActiveCell.row for menor do que a última célula. Ele vai procurar, a célula ativa tem um erro? Não, então ele pula para a célula de baixo. Volta para o loop e vai verificar, a célula ativa tem erro? Não, então ele desce mais uma célula. Vou pressionar Ctrl F8, eu vou colocar um ponto de parada aqui e vou pressionar a tecla F5. Perceba que ele está percorrendo todas as células e assim que ele chegar na minha célula que não tem o erro, ele vai parar, que é a célula AA19810. Se nós viermos aqui para a célula 19810, você vai ver que ele está justamente parado na célula que ele encontrou o primeiro erro. Aqui, passou um pouquinho, aqui. Aí o que eu faço? Eu pedi para que ele definir como a célula final a célula de cima, sair do loop e vou selecionar toda a minha faixa. Então eu selecionei da minha célula inicial até a minha célula final. Se eu puxar a minha linha aqui para cima, vamos ver que ele deu um desconto aqui, o offset não precisava. Então eu vou marcar somente a célula inicial até a célula final. Vou marcar aqui de novo, F8, perceba que ele corrigiu. Vou apagar toda a minha linha. E está pronto. Para facilitar, eu posso até colocar aqui um wrange a1.select, para que ele coloque o cursor na célula 1, mostro a mensagem e atualizo o refresh de tela. Todo esse processo, então, agora está sendo feito de forma automática. Eu tenho a remoção dos meus dados sendo feito por uma rotina, deixando apenas aquelas células que apresentaram um erro no processamento. Este processo é o contrário, e o Roberto precisa deixar apenas aqueles registros que ele não encontrou no cruzamento de informações que ele fez. Se nós dermos um Ctrl Z não vai funcionar, porque a nossa macro acabou eliminando. Vamos abrir de novo a nossa planilha. Vamos pegar aqui a nossa planilha de aula. Vou copiar todos os dados. Vamos ver se estão todos aqui. Estão. Vou copiar de volta. E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou executar o código aqui de uma forma direta, sem o breakpoint. Vamos ter todo o nosso processo sendo feito de forma automática até a apresentação da mensagem do processo concluído. Vejamos, está aqui somente as linhas com erro. É isso aí. Então, Roberto, muito obrigado pela sua dúvida, obrigado aí por ter conversado comigo lá no Excel Weekend. Espero que você tenha entendido o código, me atrapalhei um pouquinho aí no set range, mas é que conforme a gente não pratica muitos conceitos, acaba esquecendo, né, no bate-pronto. Espero que ajude essa aula para vocês. E aguarde, porque tem bastante novidades aí vindo pela frente. Esse ano nós vamos ter bastante atividades, vou fazer algumas palestras com outros colegas e muita coisa ainda vai rolar aqui nesse canal de vídeos no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. E se você já se inscreveu, obrigado pelo seu like, obrigado pelos seus comentários. Nos vemos então na nossa próxima aula. Até lá!